Meus amados, eu quero agradecer ao Senhor e saudar a todos da paz do Senhor. Hoje a nossa temática é muito maravilhosa a respeito da visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Nós vamos tratar do assunto missionário. Aliás, existem muitas pessoas que se intitulam missionários e se denominam missionários, porém, o missionário é aquele que é enviado, assim como apóstolos foram enviados, e tem que ter uma referência ministerial ou da igreja local, pois Paulo, para ser enviado, ele passou pela igreja de Jerusalém, a qual seu líder era Pedro. Embora Paulo fosse um homem de um conhecimento elevado, mas esse conhecimento nada, digamos assim, apesar do conhecimento, porém, ele teve que passar pela igreja de Jerusalém. E nós vamos apreciar essa situação, né, de missionário. Por quê? Porque Jesus recomendou que nós fôssemos por todo mundo, pregássemos o Evangelho. Então, o chamado ao arrependimento é quando a pessoa escuta o Evangelho, aceita a palavra, admite que Jesus é Senhor, Salvador, eterno, e o chamado ao aprendizado é quando ele se torna discípulo, e o chamado específico é quando ele, aleluia, admite-se ao ministério, quando ele é chamado ao ministério. Ministério não é instituição, ministério é serviço. Aí é classificada o ministério no seu serviço, presbitério, diaconato, pastorado e etc. Bom, o assunto hoje é um assunto a respeito dos versículos 1 a 3 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Eu quero ler também no contexto o versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele viria de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aqui nós temos, amados, uma relevância de ensino para o nosso ministério pessoal, ou até mesmo agregado em grupos de pessoas. Porém, eu acho importante ressaltar que existem instituições que não creem no batismo do Espírito Santo. Não é o caso que nós vamos tratar aqui, mas é importante compreender que o batismo do Espírito Santo é bíblico e é uma realidade. Então, meus amados, o missionário ou a pessoa que vai dirigir a mensagem a alguém, seja ele no chamado geral, ide por todo mundo pregar o Evangelho, ou seja ele um obreiro ou um missionário enviado, ele terá que ter, primeiramente de tudo, uma vida pautada nas Escrituras, de bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Segundo, ele tem que ter uma referência a qual a pessoa possa se apoiar nessa referência. E terceiro, ela tem que ter conhecimento da cultura,
se outro país da língua, pelo menos o básico, e principalmente a presença do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo em sua vida. E também, meus amados, a forma ética de conduzir a palavra e de se comportar e de ter acesso às pessoas. Então existe tudo isso e nós gostaríamos aqui de compreender o versículo 1 do capítulo 19 de Atos. Então Paulo viajou da Galáxia para Éfeso, seguindo a estrada superior, que era mais direta do que a rota comercial que seguia através dos vales de Colossos e Laodiceia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não viajou fazendo turismo, ele não viajou por causa dos seus próprios interesses, ele não viajou visando lucro próprio, ele viajou para quê? Para que a obra missionária fosse feita. E então, meus amados, nesse sentido, o Evangelho chegou até nós, porque Paulo levou o Evangelho à Europa e a Europa espalhou o Evangelho em todo o mundo. Então, meus queridos, o missionário não viaja para turismo ou visando seus próprios interesses. Ele viaja nos interesses do reino. E o missionário tem que estar preparado, ou o indivíduo tem que estar preparado para ser bem recebido ou mal recebido. Aliás, eu quero aproveitar esse momento e falar para você estar pronto emocionalmente para ser bem recebido ou bem recebido. Enfim, é necessário que nós tenhamos um equilíbrio emocional na obra missionária ou em qualquer parte da nossa vida. Nós temos que estar, aleluia, aleluia, preparados para tal, porque senão, meus amados, nós vamos ter um desgaste muito grande e passar esse desgaste para os outros, influenciar os outros deste desgaste. Jesus sofreu muito, mas sempre ele estava à noite, em reserva de oração, certamente suportando as angúrias do dia em oração. E quando ele ia aos lugares, ele tinha que estar pronto para atender as pessoas. É isso, meus amados, em nome de Jesus. Então, amados, em Éfeso, ele encontrou discípulos que tinham o mesmo conhecimento parcial de Jesus que tivera Apolo. Apolo era um homem eloquente, era um homem que tinha uma mensagem poderosa. Então, meus amados, mas existia esse outro lado aí. Então não há nenhuma razão para se rejeitar o significado costumeiro de discípulos, crentes em Jesus. Então, naquele tempo, os cristãos não eram conhecidos como cristãos, mas eram conhecidos como os do caminho, os da seita do Nazareno, porque para os judeus o cristianismo era uma seita. Porém, quem instituiu o cristianismo foi Jesus, e não é uma extensão do judaísmo. Aleluia! O cristianismo é, aleluia, o povo que o Senhor salvou para adorar o seu santo e precioso nome. Hoje existe uma mistura de uma determinada religião que é, aleluia, os judeus messiânicos. Eles misturam o judaísmo com o cristianismo, mas é distinto, irmãos. Devemos respeitar o judaísmo
e abandonar os conceitos no sentido que é diferenciado do cristianismo, porque o cristianismo ele é diferente em seus aspectos doutrinários, costumes, culturas, liturgia, uma série de situações. Agora vamos compreender o versículo 2. Então o apóstolo, mano, reconheceu que o conhecimento que os discípulos tinham de Jesus era incompleto. Por isso que existem aquelas igrejas tradicionais, e principalmente a igreja pentecostal, não, a igreja, as igrejas mais antigas, né? A igreja pentecostal crê no batismo com o Espírito Santo, mas as igrejas reformadas, abrindo parênteses, os protestantes, claro que nós protestamos contra o mal, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. A corrente protestante é diferente do que a corrente pentecostal. Tem o protestante tradicional e o pentecostal crê no batismo e nos dons espirituais. E existem também os liberais, que são aqueles que estão em cima do muro, e os neopentecostal, que misturam o pentecostalismo com o quê? Com movimentos que não tem nada a ver com o movimento pentecostal, que é misturado com outros tipos de situações, dogmas, amuletos e outras coisas. E o missionário, ele tem ou ela tem que saber lidar com várias e diversas situações. Por quê? Porque ele não é aquela pessoa local que está ali dentro de um templo. Ele é uma pessoa que é um transcultural. Ele tem que ir. Claro que ele não vai se deixar influenciar pelas culturas erradas, que a Bíblia tem a sua cultura, o Evangelho tem a sua cultura, e que ele deve influenciar a cultura evangélica no sentido certo, correto. Aleluia! Porém, ele tem que saber lidar com as demais culturas e ramificações espalhadas pelo mundo. Assim como Paulo sabia lidar com várias culturas e com vários conceitos, principalmente os filósofos e etc. Então, meus amados, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Temos aqui uma questão de versão, de tradução, que receber o Espírito Santo é uma coisa, e ser batizado com o Espírito Santo é outra. Receber o Espírito Santo, quando aceitamos Jesus de coração, quando nós, aleluia, realmente somos convertidos, aí nós recebemos o Espírito Santo habita em nós. E ser batizado no Espírito Santo é uma outra questão, é um revestimento de poder. Então, Jesus até ordenou, né, que esperasse até que sejais revestidos de poder. Então, meus amados, o particípio grego é tendo crido. Então, pode ser traduzida para desde que crestes. Nós temos aí uma questão linguística, uma questão de variante, né, de tradução, como nós havíamos dito. Ou, quando crestes. Amados, considerando que o Espírito Santo se recebia geralmente quando se cria, aleluia, em Cristo, a última é preferível. Ou seja, existe uma certa diferença, como nós explicamos. É bom o aprendizado. Nós estamos numa aula doméstica, de culto doméstico. É importante você atentar para os ensinos. Então, sua resposta deve ter sido que eles não sabiam nada sobre a verdade cristã do Espírito Santo, que qualquer um que conhecesse
o Velho Testamento já teria ouvido a respeito do Espírito Santo. Aí está, meus irmãos, a questão, né? Que, por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, de certo que o Novo Testamento não tinha ainda sido concluído, mas o Velho Testamento sim, e precisou Paulo explicar, e eles assim foram batizados no Espírito Santo, certamente. Agora nós vamos, certamente, amados, para a conclusão e vamos apreciar. Leia aí o versículo 4, por gentileza. Você pode ler o versículo 4 para compreender o que nós estamos dizendo. Se você ler o versículo 4, eu quero analisá-lo. Ou seja, esses discípulos nada ouviram sobre o Pentecostes. Só conheciam a mensagem de João Batista, que os homens deviam receber um batismo de arrependimento em antecipação à vida, ou à vinda dele. Ou seja, o batismo nas águas, no caso de João, anteciparia a vida de Jesus, preparava o coração do povo para receber Jesus, preparava o caminho. E no cristianismo, o batismo é um testemunho de que a pessoa reconheceu Jesus como Salvador, aleluia, e recebeu esse batismo como simbolicamente dito, mortos para o mundo e ressurgindo em Cristo, na realidade uma nova vida, uma vida regenerada. É assim que nós devemos compreender. E estamos esperando a segunda vinda de Jesus. No caso nosso, ou no nosso caso, devemos estar preparados. Então, meus amados, fraseando aqui, antecipação à vida dele, Jesus. Então a palavra Cristo não se encontra nos melhores textos. Por quê? Que algumas versões trazem no rodapé essa declaração por causa dos textos mais antigos que se perderam, mas existem cópias do texto recebido, do texto que quem diz isso é o texto crítico. Diz que não foi encontrado o termo Jesus Cristo. Por quê? Porque as cópias antigas, claro, se perderam, mas foram escritas cópias autênticas mais recentes, porém não tão recentes, mas que comprova, aleluia, a palavra Cristo também. Ou seja, o texto recebido. Meus irmãos, muito maravilhoso o missionário ou crente que prega o evangelho, além da oração, ele tem que compreender o que as Escrituras dizem, para quem diz, para quem ela fala. E tem muita gente que usa as Escrituras para falar para si certos méritos que não é para ele, certas coisas que não é para ele, fazem uma mistura. Por isso que nós temos que ter uma leitura sistemática, um estudo sistemático, uma análise sistemática e, acima disso, a unção, a presença, a oração, aleluia, para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Então, meus amados, eu quero orar pela sua vida e, aproveitando o momento, orar por uma amiga minha, que uma pessoa muito amiga de muito tempo, nos pediu oração por uma outra pessoa. E nós vamos orar, enfim, para que Deus abençoe e dê vitória naquela causa. É muita gente que nos pede oração e é necessário a gente orar. Pai bendito, Pai santo, Pai amado, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, que as pessoas possam meditar, analisar e apreciar e tirar suas conclusões
a respeito desta mensagem de hoje. Eu te peço pelo pedido específico que a nossa irmã Magda nos fez, que o Senhor, meu Pai bendito, vá de encontro àquela causa e resolva. E demais causas as quais estamos orando. Abençoa, Pai, o nosso país, demais países. Graças a Deus que nós já estamos tendo liberdade de pregar a palavra de Deus. Nos abençoa em nome de Jesus. Então, meus amados, só por questões de divulgar a palavra, eu peço aos amados, por gentileza, por bondade, aleluia, que dê o seu like, compartilhe, amém? Só para quê? Para que a mensagem possa chegar a mais pessoas, ok, amados? Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Com a licença dos irmãos, eu agradeço a todos. Muito obrigado.